Shalom, eu sou o professor Nilson e você está no canal Barba Pensante. E hoje nós vamos pensar sobre o oficial que buscava a Deus. No livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, nós temos uma história bem interessante. Diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém, a Gaza, a via deserta. Ele se levantou e foi, e no caminho viu um etíope eunuco, um ministro encarregado de todo o tesouro de Candace, ou rainha da Etiópia. Ele estivera em Jerusalém para adorar e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem e lia o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías. Essa é uma história bastante conhecida, que é o encontro entre o apóstolo Filipe e o eunuco, que era servo, alto oficial da rainha Candace. Aqui tem alguns segredos históricos que eu gostaria de estar compartilhando com vocês para revelar o que está por detrás e a verdadeira mensagem dessa palavra, desse trecho, que muitas vezes é esquecido. Primeiro, vamos entender quem era essa pessoa. Esse eunuco, de acordo com o relato, é um alto oficial ou um ministro dos tesouros da rainha de Candace. Só para ficar bem claro, Candace não era o nome da rainha, mas sim o título. Assim como o faraó é o rei do Egito, Candace era o nome dado às rainhas guerreiras de Cuxi. Na verdade, no período que foi do século 7 a.C. até o século 2 depois de Cristo, conhecido como o reino de Meoré, onde as rainhas, o governante máximo do reino de Cuxi eram mulheres, mulheres guerreiras. E o seu círculo de oficiais, de ministros que precisavam estar próximos a elas, era composto geralmente de eunucos, ou tinham que se fazer eunucos justamente para estar próximos a esse conjunto de rainhas, já que esse período o governo era feito por algo que é chamado de matrilinear, um domínio onde era a mulher que prevalecia, mas ela passava ao cajado, ao cetro de rainha para sua sucessora, de geração após geração. Então, os oficiais mais próximos, eles deviam ser da mais alta confiança, e não podia ter nenhum tipo de desvio com relação à sua conduta, por isso que eles eram eunucos. Assim explica o fato dele ser um eunuco com uma alta posição, uma alta patente social de um reino que era, na época, inclusive, um dos reinos mais fortes e um dos principais reinos da África. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. O que ele estava fazendo em Jerusalém? Aí nós voltamos novamente para outro relato histórico. Quando o reino do norte ele foi completamente desmantelado pelos assírios, as tribos se espalharam, algumas foram levadas para uma região específica, onde hoje estaria a Curluquistão, mas outros se espalharam para outros territórios, como nós sabemos, por exemplo, a tribo de Manassés, que foi para a Índia, e a tribo de Dan desceu para a África, mais precisamente para a região de Etiópia. E ali formou um grupo que foi conhecido mais tarde como os Falache. Justamente a Etiópia era uma região que era uma das regiões mais, digamos assim, mais importantes dentro do reino cuxita, que era formado por inúmeras tribos africanas. Então, nada mais justo, ou mais natural, que representantes de cada uma dessas tribos fossem colocados no palácio. Daí nós temos um judeu etíope, que foi para Jerusalém adorar o Eterno. E algo interessante que nós vemos é o livro que ele estava lendo. O rolo de Isaías era um livro que era bastante buscado naquela época do primeiro século, justamente por causa do seu conteúdo. Conforme já nos informou o rabino Joseph Shulam, o livro de Isaías ele corresponde a 1/3 de todo o tamanho da Torá, ou seja, é um livro bastante grande. Se alguém quiser ter mais informações, é só ir no Museu da Bíblia em Jerusalém, em que há um rolo do primeiro século completamente mantido, que foi preservado, achados
nas cavernas de Qumran. E esse livro de Isaías foi escolhido por ele, não é um livro barato, é um livro caro, mas foi escolhido por esse eunuco justamente por causa do seu caráter profético, do seu conteúdo, que na época era algo de bastante interesse, principalmente por quem buscava conhecimento. E aí entra nosso segundo personagem, Filipe, que foi levado pelo Senhor, por uma direção do Eterno, para pegar justamente aquele caminho que saía de Jerusalém até o litoral, que é Gaza. E no meio do caminho encontrou com o eunuco. Ele ouviu ele ler o livro de Isaías. Mas uma prova por fato de ele ser judeu, porque naquela época, principalmente, apenas um judeu leria o texto. E os falaches já se preservaram até os dias de hoje todo esse ambiente sinagogal e todo o processo, né, de culto ao Eterno e desse sistema que já era natural no território de Israel. Mas ao ouvir aquele eunuco, né, Filipe fez a pergunta, né, você entende o que você está lendo? Então o eunuco indaga Filipe. Na verdade, vamos voltar ao texto bíblico só para vocês saberem. Ele respondeu, como posso entender se não tem ninguém que me explique? E leu a porção que ele estava lendo, que é exatamente essa. Ele foi levado como ovelha para ser morto, como cordeiro silencioso diante do tosqueador, não abriu a boca. Ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito dos seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou, de quem o autor está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Aqui está uma curiosidade. Nós acabamos de ler Isaías, capítulo 53, nos versículos 7 e 8. Para vocês terem uma ideia do quanto aquele assunto o quanto aquele eunuco estava tão imergido no livro de Isaías, que ele conseguiu ler praticamente todo o livro num curto espaço de tempo. Então, Filipe, por uma direção do Eterno e por seu próprio chamado, começa a conversar e explanar para aquele eunuco todo o propósito, a explicação do texto na pessoa de Yeshua. Logo na seguinte, nós vemos que o momento que eles chegam até o seu destino, no litoral de Gaza, o eunuco constata, aqui tem água que me impede de ser batizado. O eunuco é batizado e vai para casa. E aqui nós temos outro segredo bem interessante. Esse eunuco, no momento que ele reconheceu aquelas palavras, do que ele buscava do Eterno, né, lembrando que justamente o livro de Isaías era um livro muito, na época, nós estamos falando exatamente do primeiro século, era um dos livros mais importantes, vamos dizer assim, dos livros da Tanakh, do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, um dos livros proféticos mais buscados por quem queria conhecer e tentar descobrir a respeito da situação de que o mundo estava vivendo naquele momento, era o livro de Isaías, justamente por causa das suas promessas a respeito da vinda do Messias. Mas não o Messias em glória, ou o Messias em majestade, aquele restaurador que, na verdade, todo mundo queria de fato ver. Mas eles queriam entender por que Isaías mostrava um chamado Mashiach ben Yosef, Messias, filho de José, aquele Messias que viria primeiro como um sofredor. E aqui, no segredo de Isaías, como um cordeiro que veio para o matadouro. Isaías está trazendo a revelação da própria vinda de Yeshua, que primeiro viria para resgatar a humanidade, primeiro viria como cordeiro, como cordeiro que tira o pecado do mundo, para depois ele retornar como o Mashiach ben Davi, como o leão da tribo de Judá. E é curioso a gente observar o quanto essa busca por esse conhecimento estava no coração daquele eunuco e como o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, levantou Filipe para estar ao encontro dele e trazer essa revelação da palavra, abrir os segredos que estavam, o qual, de fato, o que Isaías estava pronunciando, e quem Isaías estava anunciando. Essa transformação, essa restauração que houve na vida desse eunuco, na verdade, foi o cumprimento do próprio profeta Isaías havia anunciado, já que ele é conhecido como o profeta da restauração. Então, todo o seu livro, são 66 capítulos, eles são profecias que falam a respeito dessa mudança de comportamento de Israel, essa mudança de conduta que é necessário para Israel, para se arrepender diante do Eterno e ser transformado. O próprio profeta Isaías demonstra no capítulo 6 uma experiência pessoal de transformação, que uma vez eu já cheguei a citar em um dos nossos vídeos, que ele reconheceu ser uma pessoa de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros,
mas o Eterno o restaurou para anunciar, continuar anunciando, né, a restauração do Eterno para com Israel. E nós vemos como é que Deus trabalha de uma forma maravilhosa e restaura este eunuco, da mesma forma, fazendo com que ele reconheça, né, ou se arrependa dos seus pecados e seja restaurado pelo Senhor, testemunhando a sua fé em Yeshua através do batismo. E aqui está o grande fechamento com relação ao entendimento dessa aproximação da figura do eunuco e do próprio livro de Isaías, que está no capítulo 56, nos versículos 4 e 5, que fala exatamente do cumprimento da promessa que Deus deu por meio de Isaías ao eunuco, a todo eunuco. Diz o seguinte, as Escrituras: pois eis que diz Adonai, o Senhor, quanto aos eunucos que guardam os meus Shabbatot, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder e um nome maior do que filhos e filhas, e lhes darei um nome eterno, que jamais será eliminado. Aquele eunuco talvez seja uma pessoa que tivesse uma vida tão limitada, tão presa, contida em seu ofício, em sua profissão, em suas atividades, né, que materialmente, talvez fisicamente falando, ele não teria outro estilo de vida, apenas aquele. Ele não teria outra esperança, apenas aquela que era a dependência daquele reino. Mas o Eterno transcende todo o material, tudo aquilo que nos cerca e nos resgata. E assim como fez aquele eunuco, o resgatou através da sua cidade, dos seus muros, a partir de Jerusalém, onde iria buscar a aliança do Eterno. E Deus deu a ele poder, né, e um nome. Mas, como diz as Escrituras, né, daria um nome maior do que filhos e filhas, principalmente um nome eterno, que jamais será eliminado. O que ele reconheceu foi a aliança dada por meio do sacrifício de Yeshua, o qual fez com que ele se tornasse agora reconectado com o Eterno para sempre, divulgando o seu relacionamento com Deus, sendo restaurado e restaurando vidas. É que o modelo de eunuco possa ser um modelo de inspiração até mesmo para essa transformação que Deus faz. Para Deus não há limites, para Deus não há barreiras, para Deus não há impedimentos. A transformação, né, é a resposta à oração que é necessária para dar, Ele que nos dá. Basta o nosso posicionamento de confiança e buscar a aliança do Eterno, buscar a presença do Eterno e buscar a nossa reconexão com Ele por meio do sangue maravilhoso de Yeshua. Que nós possamos, nesse dia, e que você possa estar, através dessa palavra, dando esse recomeço, essa reconexão com o Eterno, para que Ele possa transformar os seus caminhos, os nossos caminhos, e possamos cada vez mais aprender do Senhor, na intimidade com Ele, crescendo nele e testemunhando as suas maravilhas. Que o Eterno abençoe você tremendamente. E se você gostou desse vídeo, deixe de dar seu like, se inscreva no canal, acione aí o sininho de notificações, entre também nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde também há um link para o nosso grupo no WhatsApp, onde você possa estar, além de receber os novos vídeos, também você possa deixar lá uma pergunta, um questionamento, e nós estaremos conversando e pensando sobre a palavra do Eterno e os milagres que Deus tem para nós. O Eterno abençoe você tremendamente. Shalom.